O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: Se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: Não contes nada disso a ninguém. Vai-te mostrar ao sacerdote e oferece, pela tua purificação, o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade, ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Oxalá ouvisseis hoje sua voz, não fecheis os corações como em Meriba. Olhem, tantas vezes já cantei, seja na liturgia das horas, seja na própria liturgia da missa, da palavra, este salmo. Quantas vezes o Salmo 94, 95 ecoou nos meus ouvidos. Quantas vezes também já ecoou dentro de mim. Mas hoje, partilhando com vocês que estão conosco pela TV Horizonte, pela Rádio América, pelos nossos canais no YouTube e no Instagram, Mãe Piedade, quantas vezes ele ecoou, mas hoje, de um modo, ele me chamou a atenção. Não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa no deserto, aquele dia em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Apesar de terem visto tudo o que fiz com eles e por eles, eles me provocaram, fechando os corações e não me escutando. É um texto de grande densidade porque ele toma exatamente eco na liturgia cantada ou rezada na carta aos Hebreus. Diz o autor da carta aos Hebreus que é o Espírito quem falava. O Espírito que clamava ao povo e que ainda clama: não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa no deserto aquele dia. Porque apesar de termos visto tudo que o Senhor fez conosco, podemos exatamente no hoje de cada história, na opção de cada momento, porque ser discípulo de Jesus é uma opção de cada momento, de cada instante. E recusá-lo ou acolhê-lo a cada instante. Simbolizado pela palavra hoje. Se a cada momento e a cada instante não estamos abertos a isso que o Espírito ainda diz, não feche o coração. Preste atenção no que Ele construiu com você até então. Veja o que Ele realmente quer para cada um, para todos. Se nós não escutarmos com atenção, nós voltaremos a cometer os mesmos erros do passado. Porque quem não escuta, cuidado, com certeza escutará coitado. Quem não escuta, cuidado, escutará necessariamente coitado. Para ficar claro, a mãe diz ao filho: não saia sem o guarda-chuva. Ele sai. Você fez isso com Dona Xista, né, Gorete? Certeza. Não saia sem o guarda-chuva. Tema, vai, sai sem o guarda-chuva e molha. É o mínimo do que isso quer dizer. A carta aos Hebreus vem alertar justamente aquilo que também o Salmo já diz.
Hoje, agora é necessário que estejamos atentos e abertos a acolher o que o Senhor continua a nos dizer e a reoptarmos a caminhar com Ele ou não, a refazermos a nossa escolha por Ele ou não. E sabem o que me chama a atenção? É exatamente o Evangelho de Marcos, que, como nós pudemos olhar anteontem e ontem, no itinerário que é apresentado para nós, olharmos o quanto que o Senhor nosso Jesus Cristo, que não quer espetáculos, mas quer discípulos, Ele insiste novamente hoje, no versículo 44 do capítulo 1, ele diz: não conte nada disso a ninguém. Guarde segredo, mas faça a sua parte. Guardar o segredo para que não fiquem as pessoas espantadas com aquilo que aconteceu. Não sejam motivadas pelo que aconteceu, mas busquem encontrar quem realmente faz voltar à vida. E eu vou explicar exatamente essa frase agora. Essa frase que acabei de dizer. Não buscar aquele que chama a atenção, mas buscar quem realmente traz a vida. Isso ficará claro. Jesus se encontra com um leproso. A imagem do leproso na Sagrada Escritura é mais do que simplesmente alguém que está rechaçado pela comunidade, alguém que não pode conviver com as pessoas. Tem isso, sim. Tem a característica social de que um leproso, ele já estava estigmatizado, ele já estava marcado como alguém que não poderia conviver com ninguém, estava praticamente expulso da comunidade. Mas ele carregava uma simbologia muito mais densa, que se expressa justamente nessa exclusão social. Sabe o que ela significava? Ela significava, compreendia-se que um leproso, uma pessoa com hanseníase, porque ia perdendo partes do seu corpo, ela estava apodrecendo. Logo, ela era um morto-vivo. Os mortos não poderiam ser tocados. Por isso que aquele homem que andava leproso, com as marcas literais da morte, não tinha contato com ninguém e não poderia entrar na cidade, porque ele realmente não só era conhecido, mas ele se entendia como um morto-vivo. Não poderia ser tocado, já estava expulso praticamente. E a fala dele é simples. Um morto-vivo diz: se queres, tens o poder de curar-me. Nós estamos no início do capítulo 1 do Evangelho de Marcos. Um evangelho que era lido exatamente na preparação com aqueles que iriam se batizar. O primeiro evangelho escrito, o primeiro texto do evangelho escrito. E logo no capítulo 1, como esse homem já poderia ter escutado alguma coisa de Jesus? Se fôssemos olhar cronologicamente, o que aconteceu? Jesus foi ao Jordão, Jesus encontrou os discípulos, Jesus auxiliou a sogra de Pedro, algumas pessoas foram até lá, e ele ainda falando: fiquem quietos, não falem, não façam estardalhaço. E agora, um leproso. É porque aquilo que o Senhor nosso Deus vem fazer é implantar o reinado de Deus no coração humano. E esse homem, ele escuta os burbúrios, aqueles fuxicos, aquelas coisas. É chamado a atenção e ele vira para Jesus, já não como alguém que simplesmente escutou uma conversa, mas como alguém que acredita realmente que há algo diferente em Jesus. Se queres, tens o poder de curar-me. E a fala de Jesus ao dizer que
após tocar nele, estender a mão, tocar nele. O estender a mão significa justamente aquele que tem condições de arrancar-nos da morte. Ele não só estende, mas ele se deixa tocar e toca para retirar quem está na morte. O Senhor estende sua mão favorável para o seu povo, como estendeu em Meriba, como em Massa, como ao longo da caminhada do deserto. Ele estende sua mão, toca o seu povo para tirá-lo da morte. Mas esse povo precisa continuar a reoptar, a caminhar com quem o tirou da morte. É por isso que lá em Hebreus vem essa fala: escutem o que o Espírito diz, não fecheis o coração. Ouvi hoje a voz do Senhor, ouvi hoje o que ele fala, e esse homem escuta o que acontece ao redor de Jesus, se motiva a aproximar-se dele e dizer: se queres, tens o poder de curar-me. E como o próprio Senhor, no seu itinerário ao longo de Marcos, quer tirar o homem da cadeia da morte, e precisa que as pessoas estejam com ele por opção, não por espetáculo. Ele quer que as pessoas estejam literalmente com ele. Ele vem fazer pessoas para caminhar com ele. É por isso que o segredo é tão importante, para que nós tenhamos a condição de fazer o que o Senhor nos diz, pela densidade da experiência que tivemos com ele, pela profundidade daquilo que significa ser tocado por ele, pela profundidade do que significa compreender-se como discípulo dele e a todos os dias fazer a opção de continuar com ele. Porque o Senhor quer que fiquemos curados? Sim. Quer que caminhemos com ele? Sim. Quer que tenhamos uma nova história? Sim. Mas a nossa opção é fundamental. Como o primeiro passo que esse homem dá, ele vai até o Senhor e diz: se queres, tens o poder de curar-me. Nós não vamos ao Senhor com a convicção, a maioria das vezes nós não vamos a nosso Senhor, não paramos para escutá-lo com a convicção de quem ele é, mas pelo que dizem dele. É por isso que nós temos os escândalos dentro e fora de comunidades. É por isso que nós temos escândalos quando vemos pessoas que, inclusive em nome de Deus, fazem baderna. É por isso que nós vemos escândalos de pessoas que se dizem tão favoráveis à vida, mas ignoram o cuidado com aqueles que precisam da atenção e da vacina. É por isso que nós vemos pessoas que falam de tudo, se escandalizam com a invasão lá no Congresso Nacional, no Palácio do Planalto, que ficam enfurecidas com aquilo que acontece no STF, e é um absurdo, é uma vergonha aquilo acontecer. Mas se esquecem de assumir um compromisso concreto. De até que ponto eu também não contribuo para que a violência se espalhe aqui embaixo? Vemos brigas ideológicas crescendo cada vez mais entre aqueles que se dizem discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, mas não se comprometem em pelo menos a entender o que está acontecendo. Na verdade, de discursos e falas, o que falta para todos nós, sejam aqueles que ficam indignados com o que aconteceu em Brasília, ou sejam aqueles que ficam indignados com as falas daqueles que ainda continuam a espalhar mentiras pelas redes sociais, sabem o que realmente falta? A real convicção de dizer: eu quero seguir a nosso Senhor com convicção e, portanto, eu me comprometo com a verdade e com o bem. Eu me comprometo com a justiça agora. E comprometer-se com a justiça agora significa, inclusive, saber o que fazer, o que falar, como falar,
aonde falar e o modo de falar. Essa opção muitas vezes não está clara na cabeça de muitas pessoas. Porque ela está marcada mais em atender o volume do espetáculo, a quanto mais espetaculoso uma coisa for, do que realmente resolver um problema. O que tem a ver? A opção por nosso Senhor Jesus Cristo é nos tirar da morte. O caminho com nosso Senhor Jesus Cristo é sairmos da prisão da morte. Mas essa saída da opção da morte só é possível quando nós realmente estamos atentos aos gestos concretos, às realidades concretas do que Ele veio a nosso favor, de como Ele agiu em nosso favor, de como Ele nos tocou, de como Ele se compadeceu de nós. Então, o que cabe a nós agora, se nos compreendemos também como esse leproso, que podemos ao longo da história nos ver como mortos-vivos, em alguns casos até sem esperança, e todos nós sabemos o que é justamente chegar um dia e colocar a mão na cabeça e segurar aquilo que é o mínimo das nossas atividades e falar assim: meu Deus, parece que nada tem sentido, não tem solução, as coisas não caminham. Mas ainda assim virar e falar assim: mas porque até aqui eu caminhei contigo, eu continuo a escutar a tua voz e a fazer o que me cabe. Eu continuo a fazer a minha parte do modo com que deve ser feito, conforme a justiça, a legalidade, o bem, a coerência, a responsabilidade, o compromisso com o que é de todos e com a vida de todos. Isso é deixar ecoar aquilo que diz o Salmo 94, 95. Não fecheis o coração, ouve hoje a voz de Deus, porque se nós não estivermos bem atentos, nós não escutaremos nem ao Espírito e não perceberemos quem é aquele que se coloca à nossa frente e não diremos a Ele: se queres, podes. Mas tenhamos a certeza, Ele quer o melhor, Ele quer a vida para todos. Entretanto, é necessário que nós escutemos a sua palavra. E vejam, o que ele diz é bem específico a resposta a esse leproso: não contes nada disso a ninguém, vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou, como prova para eles. Antes de você falar, prove aquilo que aconteceu em você. Antes de você dizer alguma coisa, mostre o que significou esse instante para você. Porque se a sua pele, se a sua carne parecia de um morto-vivo, agora, por causa do que muda em você, a sua atitude agora, o seu jeito de ser, aquilo que é visto por primeiro, corresponderá a quem está vivo. Ele foi, mas antes começou a contar tudo o que o Senhor havia feito. E por isso Jesus não podia caminhar andar publicamente nas cidades, porque o murmúrio que começa a acontecer, um novo caminho se abre, uma nova história começa. O Senhor nosso Deus novamente estende o braço e toca o seu povo. Novamente somos chamados a sair do deserto e caminhar junto daquele que nos dá a plenitude, a paz. O problema que temos atualmente, volto a repetir, é que nós não sabemos escutar nem ao Evangelho, nem a história. O problema atual é que nós nos esquecemos de quem nos acompanhou ao longo da história e fazemos a opção de caminhar com quem fala muito e faz muito pouco. Que o Senhor nosso Deus nos ajude a focar em quem precisa, nosso Senhor Jesus Cristo. Nos comprometer com a justiça, com a coerência, com o bem, com a paz, com a legalidade, com o respeito. E realmente, se nos dizemos discípulos daquele que é a vida,
seja visto na nossa carne, não na nossa boca. Confiantes, de pé apresentemos nossas preces. A nossa resposta será: ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos,